Queridos irmãos, temos que ficar sempre na presença de Deus, super confiantes que Deus é conosco e que vamos vencer todas as coisas, porque é com a força dele que a gente vai vencer. Para a gente estar confiante na presença de Deus, nós precisamos perdoar a todas as pessoas e perdoar também a nós mesmos, confiando que Ele perdoou e já esqueceu. Ele falou isso, Ele promete, a gente se arrepende, não vai fazer mais, pede perdão à pessoa se for preciso, se tiver uma pessoa, e perdoamos a nós mesmos, apagamos tudo no mar do esquecimento, onde Deus coloca, e vamos continuar nossa vida em vitória. Sempre quando o capeta fizer a gente lembrar, a gente fala, isso já não existe mais, porque eu sou uma nova criatura e o sangue de Jesus me limpou de todas as coisas. Vamos aprender a sempre andar no amor. Nossa maior meta é andar no amor de Deus, sempre. Amor, o caminho para a vitória. Perdoe também a si mesmo. Você precisa não somente perdoar os outros, como também a si mesmo. Às vezes, é difícil liberar esse tipo de sentimento depois de errar o alvo e fracassar. Não é verdade? Mas é preciso anistiar a si mesmo se quiser sua fé e suas orações funcionem. Então, irmão, pecado significa errar o alvo. Então, se você errou, você tem que se perdoar. E aqui está anistiar a si mesmo. Anistia é libertar. Então, você tem que se libertar e aceitar o perdão de você mesmo e viver uma nova vida. Se você não se perdoar, poderá ser impedido de receber a cura e as respostas às suas orações. Correrão o risco de serem bloqueadas. Isso acontecerá porque a sua fé não pode funcionar sem amor. Sem liberar o auto-perdão, sua fé ficará prejudicada, tal como se você fosse inclemente para com outra pessoa. Deixar de perdoar-se a si mesmo e acalentar má vontade e animosidade contra si mesmo é tão ruim quanto deixar de desculpar o próximo. Irmão, fale em voz alta, eu me perdoo porque Deus me perdoa. E não aceite nenhum sentimento nem pensamento que o diabo colocar. Aceite a palavra de Deus, que você está perdoado porque Deus te perdoa. 1 João 3, 18, 21. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por toda a obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração. Sabemos que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então, irmãos, aqui está dizendo que o seu coração não pode te condenar e você vai ter confiança. Mas se o coração está te condenando, vamos ler de novo. Meus filhinhos, não amemos de palavra,
nem de língua, mas por toda obra e em verdade. Então, amar a Deus e amar o próximo, irmãos, é amar de verdade e amar por obras, por atitudes. Não adianta só ficar falando com a língua, amo, 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 se você não tem atitudes. E nisso conhecemos que somos da verdade. O que a gente conhece? A gente é da verdade quando a gente ama por obra, por atitudes. E diante dele asseguraremos o nosso coração. Então vamos assegurar o nosso coração diante de Deus, sabendo que se o nosso coração nos condena, então se você não consegue esquecer um pecado, uma mágoa, o coração está te condenando, a ideia está sempre te condenando, maior é Deus do que o nosso coração. Então não importa o que o nosso coração, nossa mente esteja falando. Já perdoei, estou perdoado, que Deus perdoa. Maior é Deus e conhece todas as coisas. Então ele prometeu que está perdoado, então se arrependeu, se perdoa e não olha mais para trás. Analise. Se você acalentar inclemência e má vontade, seu coração irá condená-lo e você não conseguirá comparecer com segurança diante de Deus. Para que sejam atendidas as suas petições, suas orações serão interrompidas. Se, no entanto, andar no amor e perdoar, não somente ao seu próximo, como também a si mesmo, seu coração não o condenará. Então você terá confiança em levar suas orações ao Pai. Sabemos que, às vezes, quando entramos na presença do Senhor para orar, o diabo insiste em lançar todos os tipos de acusações contra nós, na intenção de atrapalhar nossas orações. E, invariavelmente, ele tenta relembrar nosso passado. A intenção do adversário é prejudicar-nos. Então entenda, irmão, nós temos que acreditar em Deus e não no capeta. Ele vai tentar fazer a gente lembrar, mas a gente fica firme. Eu pedi perdão e Deus promete na tua palavra que Ele vai perdoar. Então eu estou completamente perdoado e isso não existe mais. Mas o diabo vai ficar tentando fazer você lembrar e impedir sua oração. E assim vai impedir que recebamos do Altíssimo as respostas que necessitamos. Quando o diabo nos acusa dos antigos fracassos, é como se estivesse tirando um mero retrato do passado. Por quê? Se você pediu a Deus perdão, os pecados confessados já não existem. Deus assegura-nos que Ele apagou todas as nossas iniquidades. Sendo assim, aquelas transgressões não mais existem. Isaías 43, 25, 26. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus garante isso, irmãos. Desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões, para que possa justificar-se. Então as suas razões foi: errei, me arrependo, me perdoa, Pai. E Ele promete que Ele não se lembra mais. E Ele apaga seus pecados e seus erros. Então, se o capeta tentar trazer uma foto, rasga e não aceita. Quero que note uma coisa nesse texto bíblico. No versículo 25, o Pai nos garante que Ele não somente apaga os nossos pecados, como se esquece deles.
Esta é a descrição do amor do tipo do Senhor. Em seguida, no versículo 26, o Altíssimo diz: Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Neste versículo, ele faz referência à oração. Uma outra maneira de dizer seria: explique a sua causa. O Pai Celestial convida-nos a comparecer diante dele, explicando nossas causas em oração, para sermos atendidos e abençoados. O cristão não poderá levar suas questões a Deus, a não ser que se aprenda a esquecer dos seus erros passados. É necessário reconhecer a verdade no versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Deus é que apaga. Sem esse reconhecimento, não será possível apresentar-se na presença de Deus as suas causas e petições. Se não admitir que seus pecados foram apagados, Satanás arruinará suas orações, porque ele tem o hábito de sempre lembrar as transgressões do passado. Talvez alguém perdoe muito bem os outros, mas condene a si mesmo e pense tais coisas como: sou um fracasso total. Fiz da minha vida uma grande bagunça e agi de modo tolo em tudo. Lembre-se de que uma coisa que Saul disse: pequei, eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. 1 Samuel 26, 21. Todos nós transgredimos a lei e ficamos fora da vontade do Senhor em uma ou outra ocasião. Entretanto, devemos perdoar a nós mesmos a fim de conseguirmos vencer com Deus. Não poderemos ter sucesso se nosso passado continuar sendo um peso esmagador para nós. Enquanto o cristão permitir ao diabo continuar repetindo seus pecados cometidos, o adversário tirará proveito de tudo. Quando alguém fica sempre preocupado com o passado, sua fé torna-se inoperante. E enquanto estiver sem confiança na própria fé, suas orações serão prejudicadas. Quero que você note outra coisa, dita no versículo 25. Deus garante que apagou nossas transgressões por amor a nós? Não. Ele anulou nossos pecados por amor dele mesmo. Por quê? Para que nos possa abençoar. O Senhor apaga-os a fim de nos ajudar e de nos demonstrar sua grande misericórdia e amor por nós. Sendo assim, certamente somos nós que recebamos todos os benefícios. Depois de reconhecer que suas transgressões foram apagadas, poderá fazer o que diz a Bíblia em Isaías 43, 26. Irmãos, temos que aceitar o que Deus falou e não aceitar nosso sentimento e pensamento. Só assim poderá apresentar com eficácia sua causa ao Pai. Isso é possível porque você aprendeu a esquecer as culpas. Algumas pessoas precisam deixar Deus saber que elas
anistiaram a si mesmo. Se você precisar perdoar ao seu próximo, faça-o. Mas perdoe a si mesmo também pelos erros cometidos. A partir de então, esqueça suas faltas. O amor apaga se você não esquecer os seus enganos e fracassos. Mostrará que nunca se perdoou. Realizei uma campanha de evangelização em uma cidade muito grande. Impus as mãos várias vezes sobre um determinado homem. Era um executivo e membro da igreja, que me convidara para fazer a campanha. Naquela época, praticamente todos os evangelistas da cura divina existente no país inteiro, nos Estados Unidos, tinham imposto as mãos sobre aquele indivíduo, mas ele continuava doente. O Senhor mandou-me conversar com esse enfermo, de modo que o convidei a chegar cedo na igreja na noite seguinte. Sabia que sofria do coração. Os médicos tinham dito a ele que teria uma possibilidade de viver mais 2 anos caso se aposentasse, vivesse de remédios e ficasse de repouso absoluto. Mas ele estava com apenas 56 anos de idade. Não queria aposentar-se ainda. No final da tarde seguinte, fui aprontar-me para ir à igreja. E enquanto fazia a barba, Deus me falou: você acha que eu exigiria de sua parte algo que não me disporia a fazer? Respondi: não, pai. Tu não farias tal coisa, pois seria injustiça, e o Senhor não é injusto. Deus é justiça pura. Acabei de barbear-me e o Altíssimo falou-me de novo, perguntando a mesma coisa. Você acha que eu exigiria algo que não estivesse disposto a fazer? Respondi: não, porque se tu exigisse tal coisa, seria uma injustiça, e tu és justo. Depois de pronto, fui de carro para a igreja. No caminho, o pai fez-me a mesma pergunta. Ele respondia a mesma coisa. Então ele me deu os seguintes textos bíblicos de Marcos, Mateus e Lucas. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes, tá bom? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Lucas 17, 3 a 5. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Quando Jesus asseverou que devemos perdoar 70 vezes 7, isso não significa 490 vezes na vida inteira, mas sim 490 vezes por dia. Com isso, devemos entender que nosso papel é manter uma atitude permanentemente de perdão, sempre viver perdoando. Note, ainda que depois de Cristo ter falado a respeito do perdão,
Os discípulos pediram imediatamente. Eles pediram, depois que ele explicou do perdão, aumenta-nos a fé. Às vezes precisamos de muita fé para perdoar, não é verdade? Por outro lado, você não poderá aumentá-la a não ser que tenha uma atitude perdoadora. Essa é a pura verdade. Na ocasião em que o Senhor citou esses textos e disse-me essas coisas, eu não compreendi ainda muito bem essa questão. Ele, porém, disse-me: se eu exigisse seu perdão para um irmão que tivesse pecado 490 vezes contra você em um só dia, e eu não quisesse fazer a mesma coisa por você, seria injusto da minha parte. Mesmo assim, fiquei sem saber por que o Senhor me disse aquilo. Mas, de qualquer maneira, fui para a igreja em tempo para conversar com aquele doente, antes de começar o culto. Tão logo comecei a dialogar com ele, entendi exatamente por que o pai me dissera aquelas coisas. O homem contou-me: sofro do coração e meus rins estão falhando. Os médicos falaram-me que se eu vendesse minha firma e ficasse de repouso absoluto, com bastante medicação, talvez vivesse mais 2 anos. Por outro lado, eles ainda me avisaram que, se eu continuar com o modo de vida que levo atualmente, poderei cair morto a qualquer momento. Então o executivo acrescentou: há 35 anos sou membro de uma igreja evangélica. Irmão, vou dizer-lhe uma coisa com toda a franqueza. Sei que você nos ensina a ter fé, mas todas as vezes que vou à frente para ser sarado, imagino que Deus não poderá me curar. Por que ele não vai curá-lo? Perguntei. Ora, porque tenho falhado e perdido o rumo tantas vezes. Pequei mesmo. Perguntei a ele, mesmo sabendo que não poderia ter cometido um pecado grande demais que o Senhor não pudesse perdoar. Qual pecado tão pavoroso o irmão cometeu? Assaltou um banco ou matou alguém? Não. Insisti. Pois bem, qual pecado terrível você cometeu? Ele explicou. Pelo que eu saiba, não realizei transgressão séria. Já sondei meu coração quanto a isso. Sou proprietário de uma empresa e consegui bons lucros com ela. Sempre paguei meus dízimos e ajudei a custear missões. Mas poderia ter feito contribuições financeiras bem maiores. Poderia ter orado muito mais. Cometi pecados de omissão. Muitos cristãos fixam apenas nos pecados cometidos, sem levar em conta que, segundo a Bíblia, também há pecado de omissão. Estes incluem o fato de deixar de praticar a benevolência, quando temos a capacidade de fazê-lo. A palavra declara: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Comecei a contar ao homem de negócios aquilo que o pai me dissera e concluí: você acha que o Senhor exigiria de sua parte alguma coisa que ele próprio também não estaria disposto a fazer? Não, o Altíssimo não agiria assim. Mostrei-lhe ainda os trechos bíblicos pelo qual o pai havia falado em Mateus e Lucas. Em seguida falei com ele acerca do texto de Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Note que a Bíblia não diz se houver cometido um pecado. No singular, diz se houver cometido pecados no plural. O texto esclarece ainda ser-lhe-ão perdoados. Não diz talvez, mas assegura que seus pecados serão perdoados. Expliquei a ele: Deus não somente está disposto a curá-lo, como também quer perdoá-lo, até mesmo pelos pecados de omissão. O Senhor já lhe perdoou, de modo que não pode continuar acusando-se. Entretanto, sabe qual é o seu problema? Não tem perdoado a si mesmo. Além disso, você errou 490 vezes em um só dia? Não, respondeu. Pois bem, então você ainda tem muitas oportunidades para falhar, declarei. Tão logo aquele indivíduo perdoou a si mesmo, sua fé começou a funcionar. A dureza que tinha mantido contra si era um obstáculo da sua fé. Impus as mãos sobre ele e orei. Assim ele foi curado instantaneamente. Tempos depois, fui pregar naquela mesma região, e um dos parentes daquele executivo contou-me. Ele dirigiu sua empresa durante todos esses anos, vendeu por fim e aposentou-se com 75 anos. Segundo a ciência médica, aquele homem doente poderia ter morrido aos 56, porque seu coração estava em péssimas condições. Ele não conseguia receber a cura antes de perdoar a si mesmo pelas suas falhas. Maravilha! Irmãos, vamos sempre perdoar todos e perdoar a si mesmo. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração e vamos entrar na presença de Deus. Busque a Ele com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos na Tua presença, Pai, para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor. Desejamos o Senhor, amamos o Senhor, queremos o Senhor. Ensina-nos mais e mais, transforma-nos, Pai, muda, Pai. Queremos sempre estar ao Seu lado, juntos, sempre juntos. Te amamos demais, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, por todos os caminhos, por todos os ensinamentos, por todas essas bênçãos que o Senhor já nos preparou com antecedência. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço Teu fogo agora para queimar todo o mal na vida do meu irmão, da minha irmã, agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo, eu expulso, eu ordeno, saia demônio, saia mal dessa vida, fora, saia dessa vida. Pega tudo que é seu, toda a obra do inferno, doença, maldade, ódio, tristeza, miséria, briga, contenda, todo o mal, toda a obra do inferno, toda a mentira e todos os demônios agora, fora, fora a força contrária. Eu desaloja, eu te expulso, fora, sai em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos, Senhor, perdoar todos. Vamos nos perdoar, Pai. Vamos conhecer mais a Tua palavra, buscar o Senhor sempre, sempre Te adorar e crer, Pai, com toda a certeza absoluta no Teu amor, na Tua palavra, e vamos ser mais que vencedores. Pai, muito obrigado. Amém e amém.